economia brasileira acelerou e chegou ao maior nível desde 1996. De abril a junho, o crescimento foi de 1,4%, ficou acima das projeções. Esse resultado positivo ocorreu em muitos setores da economia. E outra notícia boa, os investimentos contribuíram para esse desempenho. Uma vida dedicada à necessidade de crescer. Carlos Eduardo, o Cadu, é o primeiro da família a entrar na universidade. Ele está quase terminando a faculdade de psicologia e conseguiu esse ano um emprego numa empresa que é uma gigante da tecnologia. Com certeza, assim, uma oportunidade que está me dando muito crescimento profissional, pessoal. A cada dia eu cresço de uma forma diferente com os desafios que são propostos aqui. Eu tenho muita oportunidade diariamente de poder crescer. Crescimento, desafios, oportunidade. As palavras do Cadu são um reflexo do comportamento da economia no segundo trimestre deste ano. Muita gente achou que a tragédia no Rio Grande do Sul pudesse puxar o resultado geral do PIB para baixo. Mas a capacidade de se adaptar a situações de muito estresse foi maior e a economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre em comparação com o primeiro. É o melhor resultado desde o quarto trimestre de 2020. Num ranking de 50 países, perdemos apenas para o Peru e empatamos com a Arábia Saudita e a Noruega. E ficamos acima de potências como Japão, China e Estados Unidos. O resultado surpreendeu. A gente esperava um número mais próximo de 1%, tinha 0,9%, mas poderia ser até 1%, mais 1,4%, né? E lembrando que no primeiro TRI já tinha tido um resultado surpreendente, ou seja, uma aceleração em relação ao primeiro trimestre, né, desse ano. E quando a gente olha no ano como um todo, né, a gente está indo para um PIB, né, no semestre de quase 3%. Então, mesmo com alguma desaceleração no segundo semestre, ele é um crescimento muito forte. Vamos olhar agora o comportamento de cada setor. Pela ótica da produção, a indústria conseguiu o melhor desempenho. Em segundo lugar, o setor de serviços. A agropecuária foi o único destaque negativo, queda de 2,3%. Pela ótica da despesa, os destaques são o consumo das famílias, o consumo do governo e a formação bruta de capital fixo, que indica o quanto as empresas investiram para aumentar sua produção. No setor externo, as importações de bens e serviços são mais um sinal desse investimento e superaram as exportações. A gente vai dar uma olhada agora dentro do ramo de serviços, que é o que mais emprega no país e que ajudou muito o PIB a ter esse resultado positivo. Eu estou entrando na empresa onde o Cadu trabalha, porque depois de atividades financeiras e seguros, a área de informação e comunicação foi a que mais contribuiu para o crescimento do setor de serviços. E as empresas de tecnologia fazem parte dessa área. Aliás, se a gente olhar o acumulado do ano, o setor de informação e comunicação cresceu quase o dobro do PIB. O presidente da empresa de tecnologia disse que a companhia teve um aumento de receita de 20% só em 2024. A gente tem visto os nossos clientes em diferentes segmentos da economia, em diferentes portes mesmo de operação, com uma demanda muito aquecida do ponto de vista de tecnologia. Então isso tem acontecido não só nesse segundo trimestre, mas ao longo do ano inteiro. Para terminar, vamos entender com a Silvia os motivos do crescimento. Mesmo, né, da política monetária apertada, a gente teve um mercado de trabalho ainda bem forte, com aumento salarial, então isso é renda para as famílias. E, por outro lado, também o governo continuou, né, com um processo, né, de transferência de renda, através de Bolsa Família, através da Previdência. Isso aumentou o poder de compra das famílias. Isso se refletiu num consumo mais forte. As colheitadeiras do agro já estiveram mais cheias em trimestres anteriores. O agro encolheu 2,9% na comparação com o ano passado e 2,3% de um trimestre para o outro. Quando atravessa o milharal no Mato Grosso do Sul, o Marcelo tem certeza que não colheu o que plantou. Algumas espigas estão bem comprometidas, com o tamanho bastante reduzido e com o peso de grão praticamente nulo. Isso faz com que a produtividade seja bastante diminuída. Então, hoje, o milho está se pagando e praticamente não ganhando nada. O prejuízo caiu do céu. Ondas de calor e seca, alternadas com chuvas torrenciais,
afetaram a produtividade do campo no país todo. A conta da tragédia no Rio Grande do Sul aparece pequena no balanço nacional. É que a ação do governo, somada das pessoas, levou a uma rápida recuperação do estado. Se a gente pegar no sul, foi excesso de chuva. Se a gente pegar, por exemplo, no centro-oeste, a gente teve excesso de chuva na época do plantio, o que fez com que esse plantio fosse postergado, o que fez com que o rendimento das lavouras fosse menor pela falta de chuva e pelo excesso de calor. Tudo isso afetou a capacidade de produtividade das lavouras, fazendo com que o volume colhido por área fosse menor, fazendo com que o total de volume produzido fosse menor do que comparado ao ano anterior. Mas fez calor também dentro das fábricas. A indústria cresceu 1,8% no trimestre e 3,9% na comparação com o ano passado. É o destaque do PIB. No segundo trimestre, o setor industrial voltou a aparecer na cena da economia. Superou até o setor de serviços e mostrou que tem capacidade instalada para ajudar a economia brasileira a crescer. Daqui também saiu outro dado que chamou a atenção: a alta do investimento. É como essa máquina que acaba de chegar na fábrica. Quanto mais investimento, mais produtividade, e isso vai tecendo uma atividade econômica forte também no futuro. A formação bruta de capital fixo cresceu 5,7% no segundo trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. Uma indústria pode parar de investir independente da situação. Se ela para de investir, ela fica obsoleta, né? Então é esse o pensamento que a gente tem. A taxa de investimento de 16,8% do PIB segue abaixo do pico registrado em 2013, 21,1% do PIB. Uma série de fatores levou a esse resultado positivo. De fato, a gente tem a economia de uma forma mais diversificada crescendo, embora seja verdade que concentrado em alguns segmentos industriais. A renda do brasileiro está melhor, isso gera consumo, isso gera demanda, e obviamente alguns setores, como por exemplo, máquinas e equipamentos, veículos pesados, linha branca, que é geladeira, fogão, passam a ter uma demanda e uma situação melhor.